Oi, gente. Tô ainda aqui de sábado de manhã. Vou fazer mais uma gravação para compensar o meu atraso. Perdão até por isso. Então, hoje é Gênesis 35, Jó 35 e Marcos 7, tá bom? Gênesis 35 pela Torá. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia e me tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também os seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrate, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benoni é sofrimento, Benjamim é filho da mão direita. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Magdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram os filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses seus filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aí dá um alívio, né? Depois de um capítulo pesado, que é o capítulo 34, 35 é um pouco mais leve. Jó, capítulo 35. Isso. O bem e o mal não podem afetar a Deus. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizer: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria? Que proveito teria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo.
Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que são as mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele. Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhes darás ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Por causa das muitas opressões dos homens, clamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite? Que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele, não respondem por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que o não verás, juízo há perante ele, por isso opera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se excede, nem grandemente considera arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem conhecimento multiplica as palavras. E Marcos capítulo 7. É um pouco menor do que o capítulo anterior 6, né? Que era mais intenso. Discussão com os fariseus. Os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por a tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntam-lhe, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes, Isaías com muita razão profetizou de vós hipócritas quando escreveu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Jesus acrescentou, na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te puder ser útil é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. O bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, e seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola, respondeu-lhes, sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não o pode tornar impuro, porque não lhe entra no coração, mas vai ao ventre, dali segue sua lei natural. Assim ele declarava impuros todos os alimentos, e acrescentava, ora o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidade, fraude, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. A cananeia. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus, deixa primeiro que eu fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu,
É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: Por causa dessa palavra vai ter que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. O milagre do surdo-mudo. Ele deixou de novo as fronteiras de Tírides e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território de Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentro do povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Ele levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhes desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que dissessem a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo: Ele fez bem todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Amém. Glória a Deus.